a todos, sejam muito bem-vindos novamente aqui ao canal do New Wave Catholic. É com muita alegria que hoje a gente vem fazer esse episódio, porque Habemos Papa! É muita alegria, vai ser esse o assunto. Todo mundo rindo, porque foi uma alegria muito grande. Quando eu soube que nós tínhamos o Papa, eu já gritei lá no trabalho, Habemos Papa! E todo mundo me olhou assim. Mas temos aqui com muita alegria também para receber o nosso querido Padre Alain. Já é um grande amigo, já há um tempo que a gente se conhece, tempo, né? Padre Alain, quase que é 20 anos, né? Ele, a gente conheceu ele ainda seminarista, né? Então, assim, para falar sobre esse tema, Padre Alain, da Diocese de Petrópolis, da paróquia de São Sebastião de Carangola, doutor de filosofia, ou seja, é uma grande honra para falar sobre esse assunto. Muito obrigada, Padre, pela sua disponibilidade. Sabemos que está aqui, né, em Portugal, porque é do Brasil, está aqui em Portugal numa correria, né? Ainda vai para Roma, né? Então, assim... Mariana, eu queria agradecer também, em nome da gente, em nome daqui de Portugal, a Dom Joel Portela, pela liberação do Padre Alain, nessa viagem, e por esse momento aqui tão especial com a gente. Muito obrigado, uma alegria, foi providencial, né? Foi Deus que quis realmente, porque não vim mas acabou acontecendo, né? Estava de passagem aqui para vir visitar minha irmã em Portugal, trouxe meu pai, e indo para Roma amanhã, quer dizer, de madrugada, e aí Deus quis esse encontro, nos conectou e foi muito especial. Acabou que a gente está aqui por um propósito de Deus. Muito obrigado. Num momento muito especial da igreja. Muito propício, né? Tampouco comprei essa passagem por causa desse conclave. Essa passagem estava comprada que eu ia ver minha irmã. Acabou que se deu, né? Então, é a providência costurando a nossa história. Então, padre, a gente vai falar muito, né, sobre o nosso querido novo Papa, Leão XIV, né? Leão, né? Rugiu o leão. Rugiu o leão. O padre já postou logo no Instagram, eu adorei, eu morri de rir, falei, já repostei também, rugiu o leão. E, assim, para a gente começar um pouquinho sobre esse assunto, é um Papa que a gente não estava à espera, né? Que, assim, que a gente pode dizer a expectativa humana não estava à espera. Sim. Né? O que o padre tem a dizer? Sim, na verdade, o cardeal Prevost, como ele é chamado, não estava entre os papáveis, ele sai da expectativa humana, né? Ele fez uma carreira, um pouco que a gente, né, sondou, a gente viu que ele realmente não estava numa carreira ascendente de quem estava querendo chegar onde chegou. Na verdade, ele não mirava isso, né? Ele era um bispo missionário, né? 20 anos de Peru, ou seja, já tem nacionalidade peruana, a gente pode dizer que foi eleito um cardeal peruano, embora nascido nos Estados Unidos, mas realmente entre o que a expectativa humana, como nós chamamos de dizer, que estavam de olho, realmente não era entre os papáveis. Mas como é o Espírito Santo que rege a igreja e quem faz realmente essa escolha, realmente mirou num homem que não estava entre os escolhíveis. Né? Foi uma escolha aí que a gente percebe que não tem como dar desculpa, é mesmo o Espírito Santo É realmente agindo, o Espírito né? Santo que vai escolher um homem simples, porque ele é muito simples, muito simples. Vendo as fotos dele, do seu apostolado, da sua missão no Peru, é um homem com pé no barro, é um homem que anda a cavalo, um bispo que vai na diocese a cavalo, que bota a mão nas panelas, que come diretamente da panela, realmente um homem extremamente simples. A igreja vai ficar encantada com a simplicidade desse homem. Uma outra simplicidade diferente da de Francisco, porque é importante a gente dizer aqui que um papa ele não precisa ser a xerox de outro, e um papa ele não é o continuador da missão do outro papa. Nesse ponto, Sim. porque é um ponto que muitas pessoas do meio da mídia social, e as pessoas perguntam, será que ele vai continuar o que o Papa ele não Francisco tem essa fazia? obrigação, ele não tem essa missão de ser continuador de Francisco. Um Papa, ele é sempre algo muito novo, ele é uma novidade, ele traz uma nova proposta, porque realmente é o Espírito Santo, né? Ele tem aspectos de ruptura com o sucessor sempre e de continuidade. É sempre assim, né? O Papa, ele é continuador de Pedro, na verdade, de Cristo, mas como Jesus quis Pedro, é sempre Pedro, né? Na verdade, é Pedro que a gente vai ver na voz do Papa Leão XIV, que escolhe esse título para uma proposta, como a gente vai falar, mas um Papa nunca é uma cópia de outro. Cada um é único. Quando a gente vê, por exemplo... Vem a importância do momento da igreja. Do momento, ele é uma resposta para a igreja do momento. Por exemplo, a gente vê quem foi João Paulo II, um homem extremamente carismático, que deu respostas que o mundo precisava. Foi o Papa que beija um chão, é um Papa que enche, que lota ginásios. Depois nós temos em Bento XVI um homem extremamente recluso, intelectual, uma das cabeças mais inteligentes da nossa era, um homem com
acho que 18 doutorados, né? Porque o mundo precisava de respostas intelectuais, nós precisamos de definições. Nós precisávamos definir as coisas. O mundo estava totalmente, né? Então, Deus deu uma resposta em Bento XVI, o que a gente precisava. Muito injustiçado Bento XVI, porém, a gente vai colher os frutos do Bento XVI ainda há muitos anos. Eu sou fruto... Muito, né? Eu sou fruto da era Bento XVI, né? Nós escutamos Bento XVI, né? Depois veio Francisco, que é o homem da caridade. Deus quis mostrar ao mundo em Francisco a caridade cristã, realmente uma simplicidade, um despojamento único de Francisco. Porém, isso não é uma regra. O próximo Papa ele não tem que ser Francisco, senão realmente aleijar o ministério de um bispo de Roma, dizer que ele tem que ser a cópia. E a forma como ele se apresenta, a gente vê que houve uma descontinuidade. Sim. Isso é um pouco, o que o senhor está falando, é humano, né? Você querer esse negócio, humano. tem que ser continuar e que tem que ser a cópia, porque o Espírito Santo vai agir. Mas isso é muito, eu acho, né? Assim, reflexo do mundo, né? Sim. As pessoas têm dificuldade de entrar realmente na espiritualidade, né? Tal de qual. ver que realmente e nas coisas de Deus que a Trindade, né? Que o Espírito Santo realmente age. É criativo. Não, e depois o Espírito Santo ele é muito criativo, ele não gosta de nada, ele não gosta de figurinhas repetidas. Cada um é único, como cada santo é único e repetível. A gente vai ver na história da igreja, santos são muito similares a outros. Por exemplo, se você estuda fenomenicamente a espiritualidade, a teologia de Rosa de Lima, é uma cópia de Catarina de Siena, que foi da Idade Média, e na Itália não se conheceram, não tiveram contato com os escritos uma da outra, porém, como o espírito suscita alguma similaridade, dizemos assim. Porque também acho que todos buscam o mesmo ideal. O mesmo ideal. Então, porém, nunca é uma cópia. Cada santo é único e irrepetível. Sim. E o interessante também, no caso, né? Ele fez questão de se colocar como agostiniano, né? Muito interessante como ele apresenta a sua espiritualidade. Ele diz, não tenham medo, sou filho, se apresenta como filho de Agostinho. Isso daí chegou marcando uma presença, né? Como ele se apresenta como filho de Nossa Senhora, menciona Nossa Senhora. São muitos detalhes que a gente pode comentar. Eu acho que o primeiro detalhe para a gente começar aí falando é o nome, né? A escolha desse nome, né? Vamos Leão XIV, porque nós tivemos aí, o padre vai aí falar um pouquinho mais pra gente, tivemos alguns leões na igreja. Tivemos 13 leões, né? Eu copiei, eu lancei, republiquei um post muito interessante, eu esqueci o nome de uma menina no Instagram, fiz questão de ir lá, queria fazer agora créditos a ela, mas eu não sei o nome dela. Ela postou, quando Deus suscita um leão na história da igreja, é porque ele quer falar de proteção, ele quer falar de coragem. Estamos num momento em que as ovelhas estão desprotegidas. O mal não prevalecerá, foi o que ele disse. Ele disse isso. Então, quando a igreja suscita um leão, primeiro a gente vai no conceito bíblico, né, do leão. Eles botou até que é um leão. Leão. Não, e foi providencial, porque a Mariana tinha escolhido esse leão para enfeitar o cenário. Está vendo? Já foi profético. Porque leão é a imagem, é uma linguagem já veterotestamentária, porque é o leão da tribo de Judá. Também. E no Novo Testamento é vétero e neotestamentário, porque no Novo Testamento, Cristo ele é cordeiro para sofrer e leão para vencer. Ele tem essa dupla dimensão, ele é cordeiro e leão, né? Ora ele é chamado cordeiro, ora de leão. Leão por quê? Porque ele ruge, né? Ele ruge e o mal se dispersa. Protetor, é o protetor da tribo de Judá, porque no mundo da natureza é realmente o animal mais temido, né? Então, o autor sagrado... É o rei da selva. É o rei, né? Então, o autor sagrado coloca em Deus esse atributo, em Cristo Jesus no Novo Testamento. E por isso, muitos papas assumiram esse nome, que também foi nome de batismo, né? Não só nome papal. Mas nós tivemos grandes... Bom, eu não saberia falar aqui historicamente dos 13 leões, mas os principais que nós tivemos, o maior deles, Leão Magno. Os que mais marcaram. Por isso o nome Magno, um atributo Magno para dizer que ele salva a igreja não só da entrada de Átila, salva Roma, né, do famoso Huno, do bárbaro, né? Inimigo, um dos maiores inimigos da igreja, mas ele é o que professa a fé de Calcedônio. O Concílio de Calcedônio de 451 é o concílio que vai refutar o monofisismo. Então, no momento dos primórdios da igreja, esse concílio foi muito importante porque acreditava-se
que uma das heresias, são várias heresias cristológicas, uma delas, que é o monofisismo, vai acreditar que Cristo tem uma só natureza. E o Concílio de Calcedônia, ele afirma que Cristo tem duas naturezas, humana e divina. Né? Então, e essa é a fé de Calcedônia. E é a fé que sustenta Leão o Magno. Né? Então, Leão Magno é o Papa do Concílio Cristológico, ele que defende Roma da entrada dos bárbaros, ele que salva a igreja. Então, por isso ele recebe ele atributo. Realmente foi um dos maiores. Depois nós tivemos outros leões, né? Como não se recordar, por exemplo, de Leão X, que é o que excomunga Lutero no momento de heresia da igreja, divisão da igreja. Nós tivemos Leão XIII, que teve uma pujança. O senhor, vamos parar aqui no Leão XIII para continuar. No Leão XIII? Mas assim, o senhor falando isso, né, a gente percebe assim, os leões, né, os papas, são sempre momentos muito históricos mesmo, de mudança, né? Parece momentos decisivos. De decisões. Momentos cruciais, momentos que a igreja precisava de alguém forte. Sempre precisou, na verdade, né? Mas assim, os leões foram suscitados por Deus na igreja quando realmente parece que precisava de uma voz mais forte, né? Então, realmente, quando sai o Papa Leão, na verdade, quando sai, né, o bispo e comunica, habemus papam, né? Temos um papa. E ele diz o nome dele, que ele atribui para si. Primeiro, ele diz que ele é o cardeal Prevost. Quando ele falou cardeal Prevost, todo mundo diz quem é esse cardeal. É porque não é alguém na expressão mundial. Não era um nome de expressão. Não para nós, né? Senão que para Deus. Mas quando ele diz que atribui-se a si o título de leão, quando ele falou leão, gente, em casa eu tive um troço... Porque foi de uma emoção, foi uma paralisia infantil que eu tive. Impressionante. A escolha do nome mexeu. O momento todo, né, foi emocionante, né? Muito, muito. Desde que saiu paralisia infantil. Eu tive uma paralisia infantil. Desde que saiu a fumaça até a apresentação, não, é uma emoção. Foi uma hora. É uma hora. Não, e nessa uma hora... 150 mil pessoas estimado, né? Essa uma hora é uma hora interessante. Quando ele é votado... ele tem que dizer se ele aceita. É um momento crucial também para ele, mas se imagina. E ele tem uma hora para ele ir até a sala das lágrimas. Primeiro ele vai chorar. Porque Pedro chora para ir para o martírio. Ele vai para o martírio. Ficha, né? Ele sabe que ele vai para o martírio. Né? Isso que o senhor está falando é muito interessante, porque quando a gente vê aquele... Eu vi em algumas postagens, e realmente foi o que eu senti também. Quando a gente vê aquele olhar dele, da sacada da janela para o povo, em que ele fica com aquele... que ele engole ele seco. Vê o peso, né? Que ele engole seco, que ele fica com aquelas lágrimas nos olhos. Eu acho que é um olhar de aceitação da cruz, né? Um olhar de... Eu ia comentar isso depois das impressões que eu tive dele. Mas ele vai para a sala chorar, depois ele veste as vestes papais, porque são feitas em 3 tamanhos. Né? O alfaiate ele faz 3 números, né? Porque são corpos. A gente não sabe quem é. As pessoas pensam que já é feita sob medida. Até não os é. Sapatos também tem alguns, né? Não é sob medida. Ele entra na veste que cabe nele e vai para aquela sacada. E eu gostaria de comentar essa impressão que eu tive, porque eu faço muita leitura de comunicação não verbal. Eu estudo muito comunicação não verbal. A comunicação verbal, o que a gente diz, né? Que determina que eu penso, a minha cultura, pela palavra de alguém, diz a Sagrada Escritura, você nota a cultura. Mas existe uma comunicação que ela é muito importante, que é a comunicação não verbal. Como eu me expresso, como eu me apresento, a veste que eu visto, enfim. Tudo também comunica algo. E a primeira impressão que eu tive quando ele aparece na sacada, primeiro ele engole seco. Eu olhei para a garganta dele, ele fez um... Quando ele apareceu. A emoção. E depois aí ele segura a lágrima. Então é um homem que tem sentimento. E né? ao mesmo tempo equilíbrio e controle. Equilíbrio e controle. Então ele tem controle sobre os seus sentimentos, embora ele esteja visivelmente emocionado, né? Os olhos lacrimejados, a gente vê ali a força que ele está fazendo. Foi muito bonito. Depois, a primeira palavra é uma saudação de paz, né? Isso é muito importante. E ele diz que essa paz é fruto do ressuscitado, ou seja, essa paz não é fruto de passeata, não é fruto da ideologia, nem de esforços políticos.
é o do Cristo ressuscitado. Então, ele delimita de onde que vem a nossa paz, não vem de outro lado. Ele é que capacita, né? Vem dele, né? Lá de cima. Depois, a data, gente, 8 de maio, na história da igreja, Nossa Senhora de Pompeia, que é uma devoção importantíssima para a igreja. E para a Itália, né? Para a Itália. E depois que é a aparição de São Miguel Arcanjo no Monte Gargano, ou Gargano, né, como falam. Que é uma aparição reconhecida pela igreja, né? Então, linka ele com São Miguel. Agora, por que a gente faz um link com Leão XIII? Porque Leão XIII foi o Papa que compôs... Voltamos para Leão XIII. Foi o Papa que escreve, que compõe a oração chamada Exorcismo de Leão XIII. E Leão XIII já é um Papa que ele é anterior às duas principais guerras, mas parece que com o espírito profético ele vê que é um século que vai dar muito trabalho para a igreja. Ele tem visões disso, do mal na igreja, do demônio tentando destruir a igreja. E ele faz uma coisa muito nova para a igreja, porque o exorcismo na igreja católica, ela está reservada a alguns padres com delegação. Sim. Não é todo padre que pode fazer exorcismo, tá? E aí, quando ele compõe essa oração, ele quis que os leigos a fizessem. Então, é uma oração para todos. Criou uma devoção a São Miguel Arcanjo, que não era uma coisa não muito conhecida. Não muito conhecida, né? Aliás, Leão XIII, ele é o Papa não só que compõe a oração a São Miguel, que traz São Miguel de novo para a boca dos fiéis, mas ele é o Papa também do Espírito Santo. Ele escreve uma encíclica sobre o Espírito Santo. E ele recebe cartas, não sei se você já ouviu falar, de Beata Helena Guerra, que foi canonizada por Francisco, Santa Helena Guerra, que é uma apóstola italiana, né, que escreve cartas a Leão XIII dizendo: Papa, está na hora da igreja voltar ao cenáculo. A igreja católica tem que voltar ao cenáculo. Quando a igreja saiu do cenáculo, ela perdeu a identidade dela. Então, a partir das cartas de Helena Guerra, a gente vê em Leão XIII um retorno da necessidade de falar do Espírito Santo, que é essa figura que ficou esquecida na igreja. Né? E aí foi um sopro que deu aí, foi os primórdios, ou foi, né, um primeiro movimento de que a gente vai chamar de inovação carismática, Concílio Vaticano II. Ou seja, pontos muito fortes da igreja, né? Sim. Assim, o senhor está falando do exorcismo, da luta contra o mal, né? Sim. Não, e na verdade, é o que ele está falando, é o exorcismo que é atribuído somente a alguns padres, né, em especial, delegado, né, a alguns padres, mas, ao mesmo tempo, chega aos fiéis, né, através da oração de São Miguel. Sim. Né? E a oração... E que não deixa de ser uma proteção. Sim, né? sem dúvida. Com certeza nenhuma. Ele quis que todos os fiéis, e essa é a novidade em Leão XIII. A novidade é que essa oração a São Miguel, essa oração de exorcismo, está reservada a sacerdotes. Agora ela é permitida a fiéis leigos, né? Então, realmente ele sabia que o mal ia tomar uma proporção muito grande e permitiu à igreja que tivesse com a proteção de São Miguel Arcanjo. E o senhor falando isso realmente me mostra assim, um link muito grande de Leão XIII com o Papa Leão XIV agora, quando ele fala: o mal não prevalecerá. Não prevalecerá. Outra palavra, mas isso é linguagem verbal. Ele verbalizou isso, né? A gente comentou a linguagem não verbal, a comunicação não verbal, agora vamos à comunicação verbal. O que ele expressa, o que ele diz, determina quem ele é e o que ele vai fazer. Ele diz, o mal não prevalecerá, não tenham medo. Quem falou isso quando assumiu o pontificado? João Paulo II, né? Sim, não a Beata Paura. Ele abre aquelas portas dizendo: não tenham medo. Até nas jornadas também da a gente fica todo arrepiado ouvindo João Paulo II. Não tenham medo. Ele repete, ele faz uma menção a Francisco, mas faz uma menção a João Paulo II quando diz: não tenham medo, o mal não prevalecerá. Né? Então, realmente, isso aí é de uma segurança para nós. Porque tá todo mundo com medo, até os católicos estão com medo. Isso demonstra o quê? Uma autoridade, né? Total, ele rugiu ali. E ali, mais uma vez, o que o senhor está falando, aquele simbolismo das vestes, né? Mais uma vez, a linguagem não verbal, né? Sim. Fala um pouquinho, padre, sobre o caso branco da estola, do sofrimento, o né? caso também que eu esqueci o nome. A mozeta, que é aquela tipo uma peregrineta, né? Sim. Que ali são vestes tradicionais. Ele poderia ter optado por entrar como Francisco, né? Despojado disso tudo, só com Mas isso mostra a branco. personalidade dele, né? Pois é, então, isso aí é a prova. Primeiro que ele tem que continuar Francisco. Ele tem que continuar Pedro, né? Agora, mostra também a sua personalidade, porque esse retorno a essa imagem visível tradicional, a estola brocada de ouro
problema nenhum que tenha ouro naquela história. As pessoas já houve mimizentos na internet dizendo, ai, que pena que ele já desconectou Francisco voltando com aquela história. Não há problema algum. Não, é tradição. É a tradição da igreja. Ele não precisa empobrecer, ele não precisa se despojar disso para mostrar que ele é pobre ou que ele é simples, né? Nós vimos há 20 anos as fotos que estão surgindo na internet dos 20 anos dele de apostolado no Peru, são a prova de que ele é um homem simples. Né? As fotos dele. Reservado, e outra coisa, nas festas paroquiais com os sacerdotes, festas com balões, com globos atrás, nos aniversários de padres que ele ia. Ele ia nos aniversários de padre e cortava bolo. Entendeu? Então ele é um homem simples. Agora, quando ele entra com a mozeta, com a estola, com aquelas roupas tradicionais, ele também impõe ali uma impronta, uma marca, um selo, que ele tem uma proposta de voltar a essa nossa identidade tradicional. Por exemplo, o seu Regina Coeli em latim, ele canta em latim, ele celebra em latim, que é uma língua que conecta o mundo todo, que é a nossa língua oficial da igreja, né? E em nenhum momento querendo significar que ele vai ser o conservador tradicionalista, ou que ele tem que continuar Francisco, ou que ele tem que ser o progressista que as pessoas estão esperando. Na verdade, ele é único, ele é ele. Escolhido pelo Espírito Santo. Escolhido pelo Espírito Santo e chegou com personalidade. Isso que é aí que a gente precisava, de um homem que não está com medo de corresponder à expectativa do outro. É um momento no mundo em que a gente está vivendo, né, que precisava de alguém assim. Eu acho que o Espírito Santo foi mesmo, não tem como não ser assertivo. Não tem como né? não ser. Porque é um papa que eu acho que acredito que vai fazer isso que o senhor está falando, né? Fazer essas pontes entre os líderes, né? Por causa da guerra, de trazer paz, né? Que foi uma das frases dele também. Sem dúvida. Né? Então, estamos num mundo de guerra, ele sabe disso, e ele sabe que o peso e a responsabilidade dele é bem maior do que de muitos papas que pegaram tempos de paz, né? Sim. Que não tinha conflito, que estava tudo bem, né? Na verdade, nunca teve. Na história da igreja, a barca de Pedro sempre foi agitada. Mas agora, o momento realmente é mais decisivo do que todos. Eu acho que as guerras, né? Vai precisar de um homem realmente que levante a voz, que tenha personalidade. Como, né? E eu acho importante também um papa novo, né? 69 anos... Novo e dá a esperança de que vai ser um pontificado longo, né? Vamos imaginar que, claro, é Deus quem determina isso, não é a gente. Acho que ele vive até uns 85, né? Olha quanto tempo que a gente vai ter com essa impronta, com essa marca, esse selo que a gente vai ter. Não é aquela coisa assim... Não vai ser um pontificado rápido. Veio para ficar. E fazer história. Sim, ele vai fazer... A gente vê que ele vai fazer história. Eu ia perguntar isso para o senhor. Qual é a sua impressão particular que esse Papa pode vir fazer no mundo, com as escolhas dele? Isso daí tem... Boa pergunta, Mari. A gente não pode falar de um pontificado agora, ele acabou de chegar. A gente pode falar do homem que ele foi enquanto bispo, enquanto cardeal, né? A gente pode fazer uma análise, falando filosoficamente assim, fenomênica, do fenômeno, do que aparece a nós, né? Parece um homem de uma sensibilidade incrível, um homem de pouca fala, de muita escuta. Pelo que os padres peruanos estão falando, pelo que estão lançando. Cada padre que lançou a foto dele, eu com Leão XIV, na minha festa de aniversário, mal sabia que seria Leão XIV. Então, era um homem que não tinha esse interesse de ascender na igreja. Não era um carreirista, como no termo que a gente dá, né? E isso aí dá ainda mais paixão a ele, né? Porque é um homem que não atirou para cima. É um homem que quis ser missionário, que deixou o seu país, né? Ele nascido em Chicago, filho de educador, com uma bibliotecária, quer dizer, uma família simples. Os irmãos dele estão assustados até agora, tipo, o irmão dele não esperava, né? Quando comunicaram o irmão dele lá, a expressão de surpresa de um dos irmãos demonstrou realmente que é de família simples. O irmão dele comentou que ele queria sempre ser padre, né? Desde pequenininho padre. Sim, mas e uma vizinha dizia a ele, você vai ser papa um dia, mas coisa de criança, né? Mas acabou pegando. Sim. Mas realmente um homem de uma sensibilidade extrema, um homem do povo, tá? Então, realmente acessível, nós vamos ter um papa que fala a nós, que sabe das nossas dores, que sabe chorar, que toca, né, o chão da nossa humanidade. Isso é incrível. Agora, com a sua personalidade, né, com a sua marca característica, com a autoridade que a gente precisa, nós precisamos, a era que a gente precisa é de autoridade e definições. Porque olha só que incrível quando ele chega na sua primeira homilia, ele diga que
Cristo é o único Salvador. Então, quando ele fala isso, ele está delimitando. Sim. Ele diz que Cristo é o único Salvador. Ou seja, as outras propostas religiosas podem ser até bonitas e encantadoras, mas não salvam. É Cristo. Que é o caminho, a verdade. É o Cristo. Ele deixou claro. Então, isso aí para o mundo... Ele veio aí nas primeiras aparições dele, assim, com muita coisa firme, né? A gente Muita. percebe Ele isso. chegou realmente... Parece que ele colocou ali Rugindo mesmo. Ele rugiu, por isso que eu botei esse post, né? Agora, o senhor estava falando aí, quer dizer, o senhor pensou assim mais na época dele como bispo, né, e tudo, mas assim, me chama muita atenção, não sei quantos anos foram 2 anos em Roma já? Sim, como prefeito, isso, ele foi, quer dizer, cardeal em 2023. Então, é que tem pouca caminhada de cardeal, tem pouca caminhada, enquanto há cardeais lá que tem 20, 30 anos de cardinalato. Ele, quando foi colocado como prefeito de Castério dos bispos, ou seja, a nomeação dos bispos no mundo inteiro passava por ele. Mas isso tem 2 anos para cá. Então, de 2 anos para cá, que ele ficou sendo conhecido. Sim, mas assim, o que eu estava... Por que eu toquei nesse ponto? Porque é uma coisa que eu ouvi também, que ele tem assim um grande conhecimento do que acontece mesmo no Vaticano. Sim. Né? Então, em isso contato é com muito os importante. bispos. Pois é. Por isso, é muito importante, né, a sua eleição, e a gente vê realmente o porquê do Espírito Santo, porque ele tem ele transita, Sim. né, em ambos os polos. Por isso ele é chamado cardeal moderado nesse sentido, porque ele transita em todos os meios, ele conhece todos os bispos do mundo inteiro, ele que nomeou. Então, ele sabe nomes, ele sabe o que está acontecendo, ele tem uma perspectiva de mundo muito mais ampla como prefeito do dicastério, né, do Vaticano, mas essa caminhada, embora pequena, é muito significativa. E ele foi cardeal há pouco tempo, né? Há Porque 2 quem anos, nomeou 2023, foi Francisco. foi Papa Ele era Francisco. só um bispo missionário. Uhum. Ele era um bispo missionário. E por isso, por ser missionário, que ele também tinha essa conexão com todos também, Com né? Eu acho que isso aí mundo. vem daí também, né? Sim, sim. E filho de imigrantes, né? Porque o pai é francês e a mãe parece que é espanhola. Então, sabe o que é isso? É estar fora da sua terra, da sua pátria. É bonito isso, porque você vê um papa que tem um pouco de sangue, mistura de muitos pontos, né? Tem. É um É papa do Peru, do mundo. ele nasceu nos Estados Unidos, mas é Ele do é Peru mundial. e tem a família espanhola Sim. com francesa e italiana. A gente nem pode falar, as pessoas estão dizendo, será mesmo americano? Bom, ele é americano acidentalmente, ele nasceu em Chicago, mas ele é mundo, Olha, né? isso é polêmico. Mas, padre, mesmo assim, eu acho assim, tão assim, divino no sentido da escolha, né? Que, assim, numa era que, assim, todo mundo, os olhos todos voltados para o Trump. O que o Trump determina, o que ele fala, tá. Há quem diga, inclusive, que foi Papa americano. Sim, né? mas você vê que está totalmente desvinculado dessa perspectiva humana. Sim, mas vai ter uma influência, entendeu? Porque, querendo ou não, né, assim, há um respeito. O Papa é um tanto que chefe o de Trump, Estado, né? Sim, e o Trump já falou, é uma honra Mas ser isso americano, que você está falando, entendeu? mãe, mas isso que você está falando, eu estou entendendo. Não Mas assim, a funciona. gente tem que saber separar o que é um chefe de Estado e o que é um líder espiritual. Com certeza. Entendeu? Então, assim, eu acho que vai ter os momentos dele em que ele vai ter uma influência grande como chefe de Estado com o Trump e com todos os outros líderes do mundo, né? Mas também não esquecendo que o primeiro posto é o líder espiritual. Sem dúvida. Né? Sim. Então, Ele é acho que é chefe mais de uma por aí. igreja. Porém, com certeza, dá uma visibilidade aos Estados Unidos a nacionalidade de um Papa. Na verdade, a nacionalidade do Papa dá visibilidade ao seu país, como o Francisco fez a Argentina, né? Sim. Ir para os tabloides, ir para as redes sociais. Me chama a atenção, assim, de ser um Papa de um país de maioria protestante. Sim, chama Entendeu? atenção. Isso tem... A maioria peso, americana não é católica, ponto. Então, quer dizer, pode haver uma proximidade, entendeu? Do americano, Sim. né? Não, e outra coisa, vai deixar realmente uma marca, uma impronta aí no seu país, sem dúvida. Apesar de que, né, ele é conhecido mais como um bispo peruano do que um bispo americano. Ele é mais peruano do Ele é mais peruano que americano. Ele tem nacionalidade peruana. Então, realmente, o Peru realmente é um país de maioria católica, né? Então, mas um catolicismo diferente, um catolicismo latino. Sim. Não é a mesma vivência, né? E uma vivência muito pobre.
E a gente consegue fazer também uma ligação, né? O senhor falando isso, assim, não vai dar continuidade a Papa Francisco, mas ele teve uma ligação muito forte também com o Papa Francisco, né? Sem Assim, dúvida. a escolha do nome, eu acho que a gente pode lembrar aqui um pouquinho de São Francisco de Assis com o Frei Leão. Sem dúvida. Né? Então, a escolha do nome tem uma influência dos outros leões, claro, mas também dizem eclesiásticos importantes que a escolha do nome Leão, porque Frei Leão foi o melhor amigo de Frei Francisco de Assis, né? Então, Francisco e Leão eram 2 nomes que andavam juntos, eram colegas, eram amigos, eram irmãos, de chorar junto, de rezar junto. Então, essa escolha de Leão não só tem a ver com a carga teológica que toda vez que Deus suscitou um leão traz, mas também de amizade, de afeto com Francisco de Assis. Então, quando ele remonta Leão, e aquele frei que andava com Francisco de Assis, também tem um tom de amizade, tem uma carga semântica importante aí também, né? De afeto, de companheirismo, de cumplicidade com Francisco, né? Mas com outra personalidade, como Leão tinha outra personalidade, né? Mas, sem dúvida, o nome Leão é realmente um nome importante, né? Sobretudo se a gente falar sobre o ministério de Leão XIII, que foi o Papa que consolidou a doutrina social da Igreja. O que a gente tem de doutrina social da Igreja foi Leão XIII, Rerum Novarum. Contra o comunismo, né? Contra o comunismo, o socialismo. É quando a Igreja recebeu... O mundo ouviu a voz da Igreja de forma, assim, pujante. É como que a Igreja falou à sociedade, né? Então, foi isso. Ele fala a empregados, ele fala a patrões, ele não é que determina, ele não tem esse poder. Mas com a verdade. Sim, mas ele toca em assuntos de salário, sim. De sindicato. Então, é quando o mundo começou a ouvir a igreja com outra voz. Sim. Né? É como que a marca que a igreja tem na sociedade. Assim, padre, a gente percebe que vai ser um papa com muitos pontos, muito forte, muito decisivo. E, assim, eu ia perguntar para o senhor, como padre, o que o senhor falaria para os seus paroquianos, para nós católicos, cristãos, né? Assim, como que nós devemos agir diante dessas decisões do Papa? Como nós cristãos devemos, né, assim, receber as palavras dele, né? Assim, de que forma que a gente deve... Boa. A primeira coisa, quando a gente vê a igreja primitiva, onde Pedro ainda está vivo, né, e é o primeiro Papa, é que quando ele está preso nos Atos dos Apóstolos, chama a atenção nos Atos dos Apóstolos que a oração dos fiéis abre as celas de Pedro, né? O povo rezava e o anjo vai lá e liberta Pedro. Então, a oração da igreja cobre Pedro e a oração de Pedro cobre a igreja. Então, nós temos esse vínculo com Pedro, seja ele quem for. A gente nem sabia quem era Leão XIV, nós já o amávamos. Sim. Então, tem essa coisa. Já tinha aquela expectativa de de amor. Povo, de a gente não gosta de um papa. Alguém me perguntou as 1000 mensagens que eu estou recebendo, você gostou? Eu não tenho que gostar de Leão XIII, eu tenho que amar. Sim. Né? É o sucessor de Pedro. Ele é o sucessor de Pedro e nós o amamos. Nós temos esse vínculo com os nossos pais espirituais, né? Embora muitas vezes a gente vai discordar, né, de algumas posições, algumas palavras. Por exemplo, a próprio Francisco, ele tem as suas reticências, eu não entendi. Enquanto eu estava na Argentina, por exemplo, eu não entendia por que ele ainda não visitou os argentinos, ele não tinha visitado os argentinos. Ele vai ter reticências, ele vai ter pontos que a gente realmente humano, né? É humano. E ele não tem essa obrigação. Sim. Realmente a gente não entendeu. Nem a gente tem a capacidade de saber tudo o que aconteceu, nem o que estava acontecendo. Né? Então, realmente, a gente pode julgar. Mas, realmente, ele vai ter reticências. Agora, não pode faltar o amor e o respeito à figura do Papa, a obediência. Catarina de Sena, por exemplo, é uma santa que tem muito a nos dizer quando ela escreve, né, a um Papa que está fora de Roma. Está na hora de voltar. Está na hora de voltar. E ela chama ele de o doce Cristo na Terra, apontando todas as diferenças dele, né? A gente tem uma Hildegarda de Bingen que escreve ao Papa da sua época. A gente vai ter Helena Guerra que escreve a Leão XIII. Nós tivemos santos que escreveram às autoridades papais com muito respeito, mas sinalizando pontos onde eles podem corresponder à expectativa de Jesus. E é bonito isso, ver a humildade do Papa de receber, né, e ouvir, né? Sim. Ler aquela carta e perceber que é uma pessoa que
foi espiritualizada através do Espírito Santo, né? Sim. Que mandou aquilo, não é à toa, né? E a gente vê, por exemplo, o primeiro concílio da igreja, que está em Lucas 15, em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, desculpa, a gente vê a primeira diferença que há entre os apóstolos quando Pedro e Paulo divergem. Pedro e Paulo vão divergir. Paulo acabou de se converter, ele é um neoconverso, ele é um neoconvertido, e ele vai chamar a atenção de Pedro dizendo: você aqui não está correspondendo à expectativa. Então, vamos ver quem está certo, vamos invocar o Espírito Santo. Eles invocam o Espírito Santo mostra o que o Espírito quer para a igreja. Não é nem o que quer Pedro, nem o que quer Paulo, é o que quer o Espírito. Mas só que os apóstolos têm que se reunir. Então, isso vai acontecer na história da igreja. Nós temos cabeças diversas. Cada cardeal ali tinha uma proposta, tinha uma ideia, uma eleição, uma votação. E é o que o Espírito Santo mostrou que é ele que rege, né? Ele não é uma empresa, não é uma indústria, ele não é um CEO. O Espírito Santo é a alma da igreja mostrando os caminhos que a igreja vai tomar agora a partir de Leão. E nós, como seguidores, né, ovelhas, né, seguidoras, devemos ouvir e rezar por ele, né? Muita oração pelo Papa, porque a responsabilidade dele é a maior de todos. Eu digo para meus fiéis, eu regendo uma paróquia, né, eu já chego num cansaço extremo. Né? Meu cabelo embranqueceu de forma absurda. Isso é verdade, eu sou testemunha. Era novinho no seminário. A saúde não é a mesma, as rugas já aparecem. Enfim, conduzir uma paróquia já não é fácil, porque são várias famílias. Um pai de família, ele conduz a sua família. O pároco, ele conduz várias famílias. Agora, você imagina você ser o Papa, o peso da cruz. Não deve ser fácil. Não, por isso que a gente comenta, né? Aquele olhar dele, assim, isso para mim me emocionou muito, assim, Muito. Esse olhar dele, assim, com povo, lágrimas, né? Com lágrimas pro povo, né? Assim, no sentido, assim, é a cruz que eu aceito, né? Com alegria, É a mas cruz. com Amor. com alegria, com amor, mas... Não, e ele sabe que ele vai para a cruz. É Pedro que, quando a gente vê nos evangelhos, a gente vê um Pedro que fugiu, né, da cruz, muito humano, e os evangelhos, eles são os livros mais sinceros, né? Eles poderiam omitir o pecado dos apóstolos, mas eles não omitem. Tá ali claro para mostrar que é o Espírito que faz naqueles homens, né? Então ele foge, mas depois ele aceita ser crucificado depois do Espírito Santo e crucificado de cabeça para baixo. Ele se entrega. Sim. E todo o que vai assumir o pontificado, né? Todo aquele que vai ser Pedro, tem que se entregar da mesma forma. Por isso a cor é realmente o vermelho, né? Do martírio. Sangue, né? Então, quando ele entra com aquela museta vermelha, ele está querendo dizer assim, eu sei que o meu caminho é esse. Ele está sendo realista ali. Começa a carregar... Não há romantismo, é realismo. Eu estou indo para a cruz. Né? Porém, eu sei que a graça vem de cima, é ele que vai dar as condições, então realmente tem que ser muito homem. É muito bonito, Pra um né? passo. Bonito. E, assim, cada vez mais a gente fica, né, tão assim alegre, tão feliz, né, com a nossa igreja, que você vê que ao longo, né, de tantos, né, 2000 e tantos anos, lindo né, ser a católica, igreja, né? né, lindo. é firme, tá aí, se posiciona, né? Mais bonito Tem- de tudo, Miriam. Como o mundo que diz, não precisamos da voz da igreja, não precisamos da igreja, não precisamos de vocês, não precisamos das definições de papas sobre nós. O mundo todo faz questão de dizer que a gente não importa. Mas o mundo todo esperou por uma chaminé, uma fumacinha, né? O mundo todo se importou Os olhos estavam parados para sobre chaminé. nós, para nós, né? Sim. E isso é muito bonito, ver que realmente o mundo importa sim. A eleição de um papa faz o mundo todo para É mais um símbolo não verbal, né? uma comunicação Que não coisa, verbal. né? E eu vi um padre que até fez um podcast aqui com a gente também, o Padre Bessa, né? Padre Ele Bessa. comentou isso, ele estava em Roma, e naquele momento, e ele falou assim, olha, quando eu olhei aquela fumaça branca saindo, eu falei, gente, num mundo tão tecnológico, né? A fumaça que veio lá da era pré-histórica, não Sim. sei o quê. Alguns dizem que é arcaico, mas outros veem a beleza do... Pois né? é, porque ele poderia olhou ser e falou um- assim, é uma poderia ser fumaça, um- comunicou ao mundo, né? Você vê que que- poderia ser a tela, uma tela, Uma tela, como no jogo de é. futebol. Deu verde. Deu verde, né? Mas não, a gente ainda está na tradição. Isso. Lentes, as maiores lentes mais tecnológicas estavam voltadas para uma chaminé, uma pobre chaminé com uma fumacinha branca, que importa para o mundo. E não adianta, né? Isso a gente pode falar e o mundo pode querer que a igreja mude algumas coisas, assim, que não vai mudar, né? A tradição da igreja. Por quê? Porque a gente é baseado no evangelho. A igreja segue... Tudo que é falado não é inventado, né? Vem através do A evangelho. gente segue o evangelho, o nosso livro é a Isso não Sagrada pode ser Escritura. mudado. Não, nenhum papa vai mudar isso.
Sim, pois. A gente pode mudar pastoralmente a nossa forma de falar. Por exemplo, o padre de hoje está muito diferente do padre medieval, está muito diferente do padre da Idade Moderna. Sim. Nós somos contemporâneos. O João Paulo II é o Papa que diz, na Novo Millennium, ele diz, precisamos de uma nova linguagem, novos métodos. Nisso a igreja se inova e se renova. Agora, na sua doutrina, na sua tese, no que ela acredita, Dogmas, na né? sua fé, ela é inalterável, ela não muda. Sim. Isso que é bonito. Não adianta, né, as pessoas quererem, mas vai mudar isso, vai mudar aquilo. Não muda. Esperaram que Francisco mudasse muita coisa e ele não mudou. Não muda, não tem Ele como. não mudou. É assim, é aquilo que o padre está falando. A gente se adapta aos momentos atuais do mundo em algumas coisas, Sim. né? Porque a igreja também está sempre em evolução, também em algumas, né, em algumas situações, mas tem certas coisas que são tradição, que são baseadas na igreja e ponto, né? No evangelho, né? No que Cristo falou. Sim. Né? Isso é pecado, isso não vai. Isso O que é não pecado continua pecado. E eu digo sempre aos meus fiéis lá, a porta estreita continua estreita, ela não passou por reforma. E nenhum papa tem autoridade para mudar isso. A gente, como a igreja é mãe, ela vai ouvir a psicologia. Por exemplo, hoje, com o avanço da psicologia, a gente tem uma nova abordagem sobre alguns pecados, a gente já sabe o que é um transtorno. A igreja já olha diferente, por exemplo, a alma do suicida, que há muitos anos atrás era considerado inferno de certa. E hoje a igreja, com o avanço da psicologia, diz que não é assim. Né? Uma pessoa, quando ela se suicida, muitas vezes ela já perdeu a liberdade, e sem liberdade já não há pecado mortal. Então, olha que interessante, a igreja escuta as ciências, ela avança na sua forma de compreender, né? Porém, o que é dogma, o que é fé, e o pecado continua pecado, né? Então, existem coisas que realmente são inalteráveis. Nenhum papa vai mudar isso. Eu acredito que se as pessoas estão à espera de que Leão XIV vá modificar a doutrina da igreja para agradar ao mundo, eles estão redondamente enganados. O leão vai rugir alto. E a gente vendo isso, né, de leão vai rugir alto e vendo essas coisas, porque são assuntos polêmicos, né, que a gente ouve, né, porque precisa disso, aquilo, essa mudança de pessoas que não entendem essa parte, né, que é pronto, é tradição da igreja que a gente ouve, o que Jesus falou. Né? A tradição da igreja, quando a gente fala a tradição da igreja, é o que Jesus falou, né? E isso não se muda. Não. Né? Mas, assim, a gente conecta também a parte... Agora, eu tava com tava relação linha... do pecador também, né? De ser humano dele, era isso. Porque... Obrigada, foi isso que eu estava tentando lembrar. Porque o Papa Francisco falou, né? A igreja é para todos. Né? Então, assim, ao mesmo tempo que tem essa linha de que não vai ser mudado, não significa que não é para você, é para todos. Sim. Né? Então, assim, é para mim, que sou grande pecadora, e que a gente tem todo dia fazer a conversão. Esse todos significa você é convidado à conversão, venha. Sim. Né? Você é amado, não o pecado. Sim. Né? Não, você é amado, né? Não o pecado que Não o pecado que você comete, com certeza. E assim Jesus fez, né? Por exemplo, ele anda com Madalena, como as pessoas, eu gosto de sustentar essa ideia, né? Que Jesus andava com os piores com e cobradores de com cobradores de impostos, mas uma vez que ele anda com essas pessoas, elas mudam de vida. Sim. Elas não permanecem como estão. Inclusive, quando ele anda com Madalena e ele a defende dos apedrejamentos, enfim, ele não diz permanece como você está. Ele diz, vai e não peques mais. Sim. Então, essa é a diferença da igreja que as pessoas jamais vão entender. Elas acham que o Papa tem que ser um vovozinho dizendo, permaneça como vocês estão, que Deus ama vocês aí. Deus ama como quem eu sou, mas porque me ama, quer uma evolução. Né? Isso que o padre está falando me veio assim também, né? Uma coisa é você querer entender. E outra coisa é você experienciar, né? Tem coisas que não dá para entender, tem coisas que você tem que sentir e experienciar, porque eu acho que uma coisa é você ouvir falar, aquele Nazareno, né? Jesus de Nazaré, não sei o que, você ouvia falar o que ele fazia. Outra coisa é você olhar nos olhos de Jesus. É a experiência. Né? Eu acho que a experiência e que os olhos de Jesus é possível hoje em dia a gente ainda olhar, não é preciso estar naquela época, né? Jesus está presente, né? Está presente, vivo, real. Aí Leão XIV, na sua primeira homilia, falando sobre ateísmo, né? Falando a voz de Cristo, sublinhando a voz de Jesus. Interessante porque que o Espírito Santo suscita Leão? Porque a gente sabe que aqui na Europa o catolicismo ele vem ladeira abaixo, né? Acho que eu estava vendo expectativas
e não sei se isso procede, se será verdade, mas somente que 15% da Europa é católica só. Sim, a gente está... Né? É mais ou menos isso, se não será menos. Teve um grande avivamento, por último, que ainda não está ainda na estatística. Na estatística, né? Assim, o número, por exemplo, aqui na Diocese de Lisboa, a gente teve com o Papa Ricardo, ou com o Padre Ricardo. Olha, é o Padre. É que a gente está falando de Papa. O Padre Ricardo, ele falou que assim, a quantidade de adultos que que receberam batismo, assim, cresceu exponencialmente. Dizem que na França, idem. Sim, pois E aqui isso está acontecendo. A gente, com o podcast, a gente tem percebido isso também. A igreja, pelo menos Portugal, né? Eu posso falar por Portugal, assim, tem muitos jovens. A igreja aqui, a Jornada Mundial da Juventude foi maravilhosa aqui em Portugal, entendeu? Então, assim, tá tendo, acredito que essa estatística pode ter sido, mas eu acho que tá tendo aí uma grande mudança e um revivamento, tomara Deus queira. Sabe? E é responsabilidade... Mas irmãs do Instituto Hesed estão chegando. Vou puxar a sardinha. Com certeza. Mas, assim, o crescimento sabe, dos né? institutos de vida religiosa e também dos movimentos, lá no Brasil é muito forte. As comunidades, eu sou diretor das comunidades de vida, queria até deixar um abraço a todas as comunidades de vida aqui, de vida consagrada, né? A gente não chama agora mais leigo, o direito canônico não permite chamar leigo consagrado, né? Porque o leigo já é consagrado no batismo. Sim. Mas aqueles que vivem em comunidade, né? Tal qual Canção Nova, né? Que vivem a proposta do batismo de forma mais intensa e de forma comunitária. Tem crescido muito. Isso aí é um fenômeno importante para a gente dizer e comentar também. Sim. Como resposta de Deus também para a igreja atual, né? Manda também um recado para os seus paroquianos, que devem estar sentindo um recado para falta. minha paróquia. Ih, eles estão morrendo de saudade. Que bom, né? Isso não é estou voltando, vou ficar por aqui. Não, e eles estavam ansiosos para ouvir uma palavra sua sobre esse assunto, Beijo para a paróquia São Sebastião do Carangola, também a meus amigos argentinos que sempre me seguem também por minhas redes sociais, os argentinos também que estão em tudo que eu coloco lá, eu tenho que botar tudo em português e espanhol, senão eles reclamam, né? Então, a audiência na Argentina é grande. Mas, sim, muita gente agora queria a minha palavra nesse momento, né? O que eu recebi de mensagem não dá para responder. Aqui em Portugal, eu saio na rua, estou sem internet, mas as pessoas queriam uma apresentação, uma verbalização, um posicionamento meu, né? Que as pessoas estão, padre, fale para nós, né? A tua perspectiva, Bom, tá aí, foi importante eu ter vindo aqui para a gente apresentar não só, né, o meu parecer, que é muito pobre, mas a minha impressão, né, da linguagem verbal, não verbal, mas também historicamente para a igreja o que significa uma eleição papal, o nome dele que traz essa pujança também é importante a gente comentar, né, embora ele não vá continuar nenhum dos leões, mas para dizer que o nome dele é providencial, a providência está regendo a história da igreja. E que vamos ter aí, né, muita alegria, né, muito. Mas principalmente uma igreja unida, eu sinto isso. Uma igreja unida, unificada, porque há realmente muita divisão interna, né? Onde há homens isso acontece, entre os apóstolos teve um Judas, numa igreja multitudinária vai ter muito mais expressões, mas é o que ele falou, mal não prevalece. Prevalece a unidade, né? Graças a Deus, na história da igreja, não é a primeira divisão, nós tivemos muitas divisões, nós temos 2000 anos de caminhada, nós somos o único império, falando assim, igreja de forma imperial, embora é muito pobre para nós, essa veste não nos cabe, mas todos os impérios caíram e nós estamos de pé, né? E são 2000 anos para mostrar que realmente é Cristo mesmo, que não fosse divino, essa igreja teria acabado há muito tempo. Por falhas humanas, erros humanos. Sabe um ponto que eu queria que o senhor assim, aprofundasse um pouquinho? A questão dele ter falado, e a gente falou pouco sobre isso, a questão dele ser agostiniano, né? Papa Francisco levantou assim, para mostrar como a igreja é tão rica, né, na santidade, né? Assim, o São Francisco de Assis, que tinham pessoas que não conheciam. Né? E agora Santo Agostinho. Agostinho é realmente um dos maiores pilares da doutrina da igreja. Agostinho é o santo da conversão estética. Por que eu falo conversão estética? Porque é a conversão a partir da beleza. Né? Ele tarde te amei beleza antiga e beleza tão nova. Então, é um homem, é um filósofo, né? Pagão, ainda antes da conversão, e que a partir da beleza está em busca de uma verdade absoluta, acaba se encontrando com Deus sem querer. A partir das orações da sua mãe também, Santa Mônica. Mas a gente chama em Agostinho uma conversão estética, ou seja, uma conversão
também psicológica, a partir de dentro. É um homem que encontra Deus dentro e não fora, né? Então, ele tem essa busca. É um homem que viaja para o interior e deixa isso escrito. Então, são escritos psicológicos, né? É um homem realmente da psique, né? Depois, é o doutor da graça, tudo que a gente tem da graça, porque ele experimentou o pecado na sua forma mais importante, que a gente estava falando mais pouco, obscura, e ele vai encontrar a graça mais... A conversão. Né? Ele vai, né? Nele a gente vai ver o que Paulo diz quando diz onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ele vai escrever o que a graça fez nele. Isso é incrível. Ele está falando do tratado da graça, o que a graça pode fazer. Então, é o doutor da graça. Tudo que a gente tem sobre a graça de Deus está em Agostinho. Depois é o doutor da Trindade. Os primeiros escritos sobre a Santíssima Trindade. A ação do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o papel de cada figura, a diferença de cada figura, está em Agostinho. Então, ele tem um peso, uma pujança na história da igreja. A igreja tem 2 grandes colunas, né? Além dos apóstolos, na teologia. É Agostinho e Tomás de Aquino. Tomás, inclusive, segue muita coisa do pensamento agostiniano. Então, quando a gente tem um papa agostiniano, também deixa na gente esse ar, né, de Agostinho, deixa na história da igreja esse perfume. Vamos falar de perfume, né? Esse perfume de Agostinho vai ser sentido na igreja também, os seus escritos, a beleza dos escritos agostinianos. Quando você lê uma Confissões, você chora litros, né? A concepção de tempo em Santo Agostinho, o tempo como música de Deus, enfim. Percebe-se muito a misericórdia de Deus, a misericórdia, né? De Deus, o que a graça... A graça pode... Para a graça fazer um santo, ela só precisa de um pecador, né? Lindo isso, verdade. Isso, então, Deus só quer um pecador para transformar num santo, né? Ele pode transformar pedras em filhos de Abraão, por que ele não pode transformar essa miséria aqui num santo, né? Então, Agostinho é realmente uma marca indelével na história da igreja. E quando ele diz, eu sou filho de Agostinho, né? E quando ele é eleito Agostinho, o primeiro agostiniano, né, papa, porque a gente já teve papa jesuíta, papa, né, franciscano, papa de congregações diferentes. Agora, agostiniano, ele é o primeiro. Então, realmente, também nisso, a providência desenhando para o mundo que a gente vai voltar aí aos escritos de Agostinho, a espiritualidade agostiniana vai... Você vê em tão pouco tempo, né? Em tão pouco tempo ali, né? Do discurso, né? Do primeiro discurso, quanta profundidade, quanta coisa. Quanta coisa. E ele acabou de chegar, você imagina... Acabou de chegar, você imagina. O que vai ser esse pontificado? Então, a gente está com muita expectativa boa, né? Vai ser bom demais. Muito bem. Então... Muito obrigada, padre. Poxa, foi uma delícia estar com vocês nesse papo. Espero que se repita. O mais breve possível. Minha próxima passagem para Portugal. Olha, Bom, vamos terminar com uma bênção para... Não, e assim, leva o nosso carinho, as nossas saudades. Saudade de vocês. Né, para a Diocese de Petrópolis. Quanta figurinha a gente trocou enquanto a gente estava lá, né, na Diocese de Petrópolis. É verdade. Eu tenho muita paixão pela minha diocese. O seminário lá, para mim, também é uma saudade muito querida. Sim, todos sentem muita saudade de vocês. Todos temos muita saudade de vocês, com certeza. Bom, deixar um recadinho aqui só para o pessoal que está nos assistindo, é que... Tenho 2 recados. Um importante, que a gente está vendendo as rifas para essa imagem de São Miguel Arcanjo, que está aqui. Deixa eu pegar para mostrar nessa câmera aqui. Obrigada. Estamos rifando através das irmãs do Instituto Resed. É para ajudar as irmãs a conseguirem uma carrinha nova. Então, quem quiser, quem tiver afim, vai estar lá no nosso Instagram, o caminho, passo a passo, para poder ter essa imagem que é linda de São Miguel Arcanjo. Nós estamos no momento, aí, como a gente falou, né, muito importante, de devoção, de oração para São Miguel Arcanjo, para rezar pelo nosso Papa, né, não deixarmos de rezar, como a gente falou aqui, como cristãos. E, dia 1º de junho, Madre Kelly está vindo também para Portugal. Então, a madre do Instituto Resed, irmã Kelly Patrícia, mais conhecida, vai estar aqui. Já estão vendendo os ingressos do concerto. Então, quem quiser também vai estar nos nossos stories. Pode entrar em contato pelo direct no nosso Instagram. Tem as irmãs, tem o Instituto Resed de Portugal, o Instagram das irmãs do Instituto Resed de Portugal. É só seguir lá. Vão ter todas as informações. Quem tiver dúvida pode mandar no direct, que a gente dá as indicações. Não percam, vai ser um momento de muita espiritualidade, de muita oração.
e de revivamento da nossa fé, que é muito importante. Que o Espírito Santo esteja conosco. E até vamos fazer a benção, então. E muito obrigada. E avisar também, né? Padre Alain também está programando, né? Uma peregrinação à outra Terra aviso. Santa. Isso, ano que Vende vem. aí o peixe aí da... Pois é, quem quiser entre em contato aqui no meu vai ser particular, no muito meu bom. Instagram. Estou planejando, né? Deus propõe, o homem propõe, Deus dispõe. Para ano que vem, né? Deus queira, né? Tomara que tudo esteja resolvido na matéria de paz. Mas eu planejo, em abril do ano que vem, a gente está peregrinando a Terra Santa. Qual é o seu 7 contato? dias. E É pelo o meu Instagram. Instagram. Então sigam Padre Alain o Padre Rodrigues. Alain. Eu vou colocar na descrição também o Instagram do Padre Alain, quem quiser seguir, eu acho que é muito bom, que aí vão ter as informações lá dessa peregrinação. Sim. E muito obrigada a todos que estiveram conosco até aqui. Até a próxima. Sigam o nosso canal, comentem, deixem seu like e compartilhem, porque é uma forma da gente evangelizar, tá bem? Vamos terminar com as bênçãos, então. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado a todos. Deus abençoe. Amém. Obrigada, Padre.